Nós vamos falar agora de esportes com o nosso novo jornalista, Flávio Amar, que estava no campo ontem à noite, né, Gustavo? O Flávio, bom dia, Flávio. O Flávio que é corintiano, né? Ele é corintianíssimo. Exatamente. E o Corinthians ontem, o Flávio sabe disso, o Corinthians suou para passar para a semifinal do Campeonato Paulista Sicredi 2022, que o Corinthians vinha. O Corinthians tá igual o Rodrigo Garcia para ir pro segundo turno. Tá difícil, ó. Mas tem tudo para ir, mas vai suar pra cacete. O Corinthians vinha com 1-0 até que sofreu o empate do Guarani. E aí o jogo foi pros pênaltis, que o Corinthians ganhou a vaga, a semifinal nos pênaltis, batendo o Guarani por 5-4. Como foi o jogo, Flávio? Bom dia. O jogo foi muito emocionante. Bom dia, Kiko, Gustavo, equipe aqui da Jovem Pan, todos os ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Vamos falar de política, de futebol, dá pra gente falar de tudo aqui, Kiko. Mas estava no campo mesmo, eu gosto. Eu tenho um ingresso comprado, Gustavo, pro ano inteiro no jogo do Corinthians. Quando eu consigo dar uma escapadinha, Rodrigo, eu vou pra lá. Junto ou você foi sozinho? Não, nessa eu fui sozinho. Eu tenho ali junto, eu tenho 3 cadeiras ali, eu, o Rodrigo, meu filho, e também a gente acaba levando algum amigo junto e tal. Mas enfim, não podem ir, foi suado o jogo ontem, mas conseguimos fazer ali 1-1, depois foi pros pênaltis. Não foi 5-4, foi mais ainda, foi 7-6. Né? Continuou e foi emocionante. Todos batendo muito bem o pênalti. No último, ali, o jogador, eu não sei o nome dele, acho que era 98 do Guarani. Perdeu. O Cássio pegou, que perdeu, Gustavo. Okay. O Cássio pegou, o grande Cássio pegou o Cássio pênalti. tem quase 2 metros de altura. E o Cássio pegou ali com a perna ali e nós conseguimos passar. Na verdade, Kiko, é o seguinte, as finais aqui do Campeonato Paulista é para ver quem vai para a final com o Palmeiras para perder pro Palmeiras. Essa é a disputa. Que vai perder? O Palmeiras tá com um time muito bom, realmente. Então, eu acho que a disputa é essa. O Palmeiras está muito bem. Mas o final, duro com o corintiano falar isso, mas o Palmeiras está muito bem. Mas o final de campeonato, os times, eu acho que 0-0. Eu acho que os times crescem, embora possam existir pequenas diferenças. Eu sou palmeirense, você sabe disso. O Palmeiras está numa fase realmente muito boa. Se você for ver a folha de pagamento do Palmeiras hoje, bate quase todas as outras, tem muito patrocínio, tem tudo, mas final de campeonato eu acho que as coisas mudam, a torcida faz uma diferença. Você está fazendo um discurso conservador e típico do vencedor. É típico do vencedor esse discurso. É humilde, Kiko, né? Uma falsa humildade, talvez. É discurso de tucano esse, viu, Flávio? Tucano sempre fica. Tucano é humilde também, pô. Mas enfim, amanhã tem o São Bento, né? Tem tucano que cai para a esquerda, né? O Alckmin caiu do muro, foi para a esquerda. Mas sabe que tem uma coisa que, a hora que a gente entra para a área pública, misturando e fazendo uma brincadeira mais sério também, a hora que você entra para a área pública e você ter o contato com a população, você naturalmente se torna um pouco social também. Mas social não é socialista, é você olhar a população que precisa. Então o conceito liberal, que está no meu sangue, eu tenho um conceito liberal de gestão, mas a parte social, a pitada social. Tem que ser sócio-liberal. Se você não tem essa no coração teu, você não faz uma boa gestão. Não tem empatia, né? O Estado tem também que olhar com muita atenção a população que precisa. Mas voltando ao futebol, amanhã tem São Bento também. Eu sou corintiano e são bentista, acompanho os dois. 15, amanhã tem o 15 de Piracicaba, acho que às 9 ou 10 da noite. Não, 10 não, né? 9 horas. 9 horas, sabe? 9 horas, então amanhã a gente torce pro São Bento e domingo voltamos de novo pro Corinthians. Pro Morumbi, né? Domingo o jogo é no Morumbi, né? No Morumbi. É partida única, né? O São Paulo, por ter tido melhor campanha, vai mandar o jogo no Morumbi e a partida única, né? É neutro. O Morumbi é neutro. É muito grande o Morumbi. Muito grande, muito neutro. Como também é que a torcida do Corinthians não é neutra quando você vai no Itaquerão. Entendeu? Porque é uma torcida muito aguerrida. Não, tinha 38 mil pessoas lá, que é uma pressão. E é gostoso, porque ali são 38 mil corintianos ali gritando, dando apoio. Corintiano não é uma torcida qualquer. São Paulo é mais suave, Palmeiras corintiano é corintiano. Não tem jeito. Eu vou, quando eu vou, ontem eu não fui, ontem eu fui de carro, mas normalmente eu vou de metrô, eu de também CPTM. A melhor coisa é de metrô. É prático. É muito prático, paro na Barra Funda e vou de metrô. A melhor coisa que eu saio ali do centro, ali na estação São Bento, e vou até a Luz, da Luz eu vou até a CPTM. É muito tranquilo. E é prático, e você só vai ali com os corintianos, então é até gostoso, porque você fica no clima do futebol. Mesmo que você não seja corintiano, você veste a camisa do Corinthians e vem tranquilo, né, se precisar. Você sabe que eu olho a tua presença, nós vamos para o intervalo, depois voltamos para falar de política, secretária de habitação. Eu tenho acompanhado você em algumas fotos, o jeito da mão sua é como a do seu pai tirando parecido, foto. né? Nossa senhora, é escarrado, né? Eu que trabalhei com teu pai há mais de 22 anos atrás, é muito parecido. Bom, sangue não é água, não, mas né? É verdade. O Flávio é mais contido que o Renato. O Renato já era mais explosivo. Eu não vejo o Flávio explosivo.
Pode ser cada um que o tem Flávio, sua característica pode própria, ser que o Flávio você tem razão. seja explosivo, mas eu não conheço o Flávio explosivo. Eu não sou. Eu tenho cada um tem sua característica. Eu tenho muito parecido com meu pai, mas eu sou menos, talvez até pela idade. Talvez se eu tivesse vivido mais como meu pai, e a gente sente isso na área pública, é muito difícil. Nós vamos falar daqui a pouquinho aqui, se eu fosse um pouco mais explosivo, eu usaria outras palavras. Olha, mas eu não vou usar porque eu tenho uma característica minha própria de ser mais equilibrado. Nós tivemos com o Moro. Não sei se está certo ou errado, mas a característica. Eu gostava do seu pai, adorava os embates que eu tive com o seu pai. Claro. Mas eu vejo essa característica diferente. Você é mais contido, você mais emocional. Mais apaziguador, né? Exatamente, o Renato já ia pra cima. Se o Renato não fosse, não seja, né? Mas eu gostava naquela época. Aprendi muito entrevistando o Renato, porque eu sabia que seria uma entrevista explosiva. Mas tem hora que precisa fazer assim mesmo, Gustavo. Tem hora que precisa. Mas tem hora que você tem que pontuar. Mas eu costumo fazer isso em 4 paredes, só com uma pessoa, não de maneira pública. Eu digo o seguinte, o Flávio tem uma característica, talvez, muito parecida com aquilo que eu observei, aliás, não observei. Uma amiga, colega, advogada também, e ela disse o seguinte: gente, ele tem a postura de magistrado, ele não entra na emoção, ele é educado, ele não se emociona, ele não entra nas provocações que eventualmente podem surgir, sempre muito magistrado. Eu acho isso é um elogio ou não? É um elogio. Qual é teu signo? Eu vou falar uma palavra. Qual é teu signo, Flávio? Eu sou virgem. Somos dois. Tá vendo? Somos dois. Kiko também. Eu sou explosivo. Nós nascemos perto ali. O Kiko tem um ano a mais do que eu. É que eu sou mais pouco bipolar, menos de um ano, né? Eu digo o seguinte: o Flávio, ele tem uma característica mais, talvez até da profissão, negocial. O Flávio é mais, e não é crítica, eu acho que ele é mais gelado. Ele esfria mais a situação e isso é positivo. Na verdade, não que você não tem emoção, mas você as é mais decisões e as ponderações, eu costumo ser mais racional. Muito racional. Achei a palavra. Mas não é isso frio, mesmo. você é bem racional. É racional para tomar uma decisão, não com o estômago. E também podemos falar daqui a pouquinho sobre isso também da política, quando a gente for falar de candidatura. É uma decisão que você toma de maneira racional mas e o não estômago com o dos outros estava realmente doendo. Pode ser, cada um com a sua característica. Mas obviamente que o meu estômago também dói. Mas eu tomo a decisão com a cabeça e de maneira racional. Acho que assim a gente toma as melhores decisões. Com certeza, não tenha dúvida nenhuma. Quem toma decisões racionais toma elas frias, nem na tristeza, nem na alegria e nem na emoção. Mas o momento em que ela deve ser tomada de maneira bastante racional. Eu não tomo decisão de maneira impulsiva. Eu sinto que não. Realmente isso é bom. Bom para a habitação do estado de São Paulo e boa para você. Também. Tá bom. Muito bem, nós vamos daqui a pouco falar com o secretário de Estado da Habitação, Flávio Amari, aqui na Jovem Pan. Vamos falar de candidatura, vamos falar de ontem de declarações de opositores em relação a obras da sua secretaria, vamos falar do vice-governador Rodrigo Garcia, das mudanças que acontecerão no governo do estado no dia 2 ou 4, né? 4 é o limite para desincompatibilização. Na verdade é dia 2, porque a eleição dia 3, então dia 2 as coisas têm que estar resolvidas nos partidos adequados, desincompatibilizações. Exatamente, o governador será, portanto, a partir do dia 2, né? O Rodrigo Garcia, que deverá ser candidato à reeleição. Enfim, é um jogo, as peças estão sendo colocadas agora definitivamente no tabuleiro, as posições bem colocadas, e nós vamos conversar com um especialista nessa área, alguém que está dentro do Palácio dos Bandeirantes cotidianamente, costurou muitas alianças para o vice-governador Rodrigo Garcia, e muito isso no seu tempo livre de final de semana, quer dizer, o dia a dia na habitação, mas o tempo livre foi um grande e é um grande articulador do governador Rodrigo Garcia. Nós voltamos então com o Flávio Amari. Café com quem, Flávio? Para quem é que você vai oferecer o café Excelsior? O café com os meus filhos, com a Amanda, com o Rodrigo e com a Pietra. Então, cada um num canto aqui estudando, trabalhando, mas com os meus 3 filhos. É duro reunir todos, né, Flávio? Mas a gente tem conseguido às vezes, é difícil, mas a gente tem conseguido às vezes. Mas é uma alegria quando reúne. É verdade, agora eu aprendi a cozinhar para poder juntar as crianças. Então é mais fácil, porque a cozinha, você aproxima. É difícil para mim, porque eu não sabia, mas eu tô aprendendo para poder agregar as crianças. As crianças não, né? Mas a Pietra, que é mais nova, já tem 20, né? A gente sempre chama de criança, não tem. Mas são com os 3 aí, Kiko. Então, tá bom. Café Excelsior, Gustavo. E produtos da? Padaria Real, né? O café, premiadíssimo Café Excelsior, com os produtos da Padaria Real. Daqui a pouco a gente volta com a entrevista. Muito bem, até já.
Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já. Jornal da Manhã, 8h18. Repita. Virou, Kiko, 8h19. Muito bem, Gustavo. Não esqueça que Sorocaba tem uma nova concessionária Fiat Soma, localizada na Avenida General Carneiro, 1372. Viva a experiência de comprar um Fiat 0 quilômetro. Para saber mais, acesse fiatsoma.com.br. E esta meia hora o oferecimento vai para IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos. Isso faz diferença. E também para Residencial Monte Rei, seu novo 2 dormitórios com 13 mil reais de bônus. Saiba mais em magnoconstrutora.com.br. Algumas decisões devem ser tomadas com calma e tranquilidade. Seja cremação ou sepultamento, o Memorial Park possui a infraestrutura necessária para atender você e sua família. Ligue 32025000 e receba mais informações. Memorial Park, respeito às suas lembranças. Jornal da Manhã. Entrevista. 8h19 aqui nos nossos estúdios, secretário estadual da Habitação, Flávio Amari. Kiko. Bom dia, Flávio, é um prazer tê-lo aqui e a gente poder falar de habitação, que é uma área que se realizou muito, né, Flávio? Você, com a decisão ontem de não ser candidato a deputado federal, né, não disputar nenhuma eleição neste próximo ano, vai conseguir fechar um ciclo que poucos secretários nessa pasta, que é uma área de habitação tão importante, conseguem fazer para o estado de São Paulo, que é o maior estado da União. O nosso orçamento para habitação é um orçamento maior do que o da União. Portanto, nós vamos muito provavelmente ter um número recorde na história da Secretaria de Habitação de moradias de áreas regularizadas. É um marco para a carreira e a gente fica muito contente, porque é um marco de um sorocabano e a gente fica feliz por isso. E ontem nós passamos um vídeo do deputado estadual Danilo Balas e da deputada Carla Zambelli, e a gente sabe que a oposição muitas vezes faz as suas críticas, e eu gostaria que você se posicionasse, né, em relação, eu não me lembro que cidade Pilar do Sul. Pilar do Sul. Eu queria que você pudesse esclarecer, porque às vezes você vai num determinado momento que a obra não começou, filma, faz um vídeo e nem sempre aquilo pode estar retratando a verdade. Então, como eles tiveram o vídeo colocado, nada mais justo do que você pudesse também fazer a sua colocação. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Kiko. Pilar do Sul, acho que a Carla Zambelli nunca deve ter ido para Pilar do Sul, não sei se ela conhece Pilar do Sul também, como o Tarcísio também não conhece a cidade do estado de São Paulo. Eu acho que dá para fazer o mesmo tipo de comparação com a deputada Carla Zambelli. Já tive muitos contatos com ela, principalmente na época até do impeachment contra o PT, ela foi atuante nessa área, eu também era com o presidente do Secov, mas de habitação ela não entende. E ela fez um comentário sem conhecer a história. Isso é uma característica que ela a gente entende acaba... do quê? Eu não sei, mas eu não quero polemizar com ela. É a área né? específica. Não sei a área de atuação da mas deputada, é uma característica. Né? Ela assumiu muito um papel da Joyce Hasselmann, né? Aquele papel de defesa do governo, né? Dos parlamentares, ou até de alguns grupos bolsonaristas, de criar notícia, inventar muitas vezes uma notícia sem conhecer realmente o que está acontecendo, espalhar e denegrir a imagem de outras pessoas. É uma característica, eu não digo de todos e nem todo o tempo, mas nesse caso específico... Você diria que é fake news? Fake news porque ela não sabe da história. E eu vou contar a história agora aqui para você, para os ouvintes da Jovem Pan, e quero até que ela ouça. Do Danilo Balas, que aqui nosso de Sorocaba, conhece obviamente não só a cidade, mas toda a região. Tive com ele faz umas 2 ou 3 semanas com alguns amigos. Então, o que me surpreende, não só o deputado Danilo Balas, mas me surpreende também até as assessorias dos parlamentares, não buscar conhecer a história antes de criticar, antes de ouvir, antes de pensar o que está acontecendo e até conversar. Até porque nós temos ligação direta por ser sorocabano. Claro. Então, tem um problema aqui. O que aconteceu? E eu vou contar. Em 2019, eu peguei todos os processos da CDHU e fui junto na Caixa Econômica Federal e junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Fizemos um encontro para buscar de maneira parceira, de maneira conjunta, executar algumas obras, como foi feito em 2018 do governo Temer e na gestão do Rodrigo Garcia como secretário da Habitação. Uma parceria Caixa Econômica e Estado de São Paulo para desenvolver projetos. E eu fiz isso em 2019, assinamos um documento em 2019
para uma parceria para executar obras, várias tantas, e inclusive Pilar do Sul especificamente, muitas outras, mas inclusive Pilar do Sul. O Estado de São Paulo sempre fez o sorteio das casas depois que a obra está quase pronta, até para não criar expectativa. É uma característica da CDHU sortear depois da casa já está quase pronta, até para as pessoas não ficarem com tanta expectativa por tanto tempo. A Caixa Econômica, no aditivo, ou melhor, no contrato assinado 2019, colocou como necessidade do sorteio prévio das casas. E assim nós fizemos sorteio em 2020, presencial, um dos últimos presenciais que nós fizemos antes da pandemia, com o próprio governador Dória, lá em Pilar do Sul, que a deputada coloca no vídeo dela, no Danilo, coloca no vídeo o vídeo do Danilo, na verdade, com uma participação específica da deputada Carla Zambelli. E ali a gente fez o sorteio das famílias, com essa parceria feita. E a coisa foi indo. Pedindo aqui, ali, Caixa Econômica. O que aconteceu? O governo federal cortou todo o investimento de habitação. E aí não é culpa da Caixa Econômica, não é culpa do Secretário Nacional de Habitação, não é culpa do Ministério do Desenvolvimento Regional, eu diria, e acredito ao Paulo Guedes, ministro da Economia, e ao presidente Bolsonaro. Não existe uma política habitacional para a população de baixa renda no governo federal. Essa é a frase. Não existe. E eu não falo só como São Paulo, eu falo como presidente do Fórum Nacional dos Secretários da Habitação. Eu tenho contato com os secretários de habitação do Brasil inteiro. E não existe uma política nacional de apoio, atendimento habitacional da população de baixa renda. Nós tínhamos um convênio assinado com a Caixa Econômica para executar a Pilar do Sul em 2020. O que aconteceu? Não aconteceu. Nós tentamos evoluindo. Em 2021, eu cheguei para o governador Dória e para o vice-governador Rodrigo Garcia e falei, olha, se a gente continuar com a Caixa, nós não vamos conseguir executar. Eu preciso de mais orçamento e a gente assume a execução dessa Sem obra. o governo federal. Sem o governo federal. E assim foi feito. Houve um aporte adicional orçamentário, e não para Pilar do Sul. Foram 70 cidades que a gente tinha feito, 6.500 unidades em 70 cidades. O senhor acha que o governo federal fez isso numa forma de desprestigiar São Paulo? Não, porque é no Brasil inteiro, Kiko. O Ministério do Desenvolvimento Regional, responsável pela pasta da habitação, que houve até uma união. Antes era o Ministério das Cidades que cuidava disso. Acabou o Ministério das Cidades. E ele ficou dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional. Como acabou de indústria e comércio? Eu acho que só o Brasil, acho que no mundo todo, acho que é um dos únicos países que não tem um Ministério de Indústria e Comércio. Nós tivemos um corte de 97% do orçamento do governo federal. E o nosso governo de São Paulo, e daí vai contra o que o Danilo Balas coloca, o que a Carla Zambelli coloca, até por desconhecimento, ou até com objetivo, conhecendo, de denegrir a imagem do governo de São Paulo, a responsabilidade ali era junta, por isso que atrasou. E só está acontecendo agora porque nós assumimos a construção. E agora tem uma imagem, nós não temos ela obviamente agora, diferente daquela que foi gravada? Eu não sei exatamente qual foi a imagem, que quando ele pegou a imagem. Hoje, qual é o status da obra hoje? Eu fui lá. Eu fui lá com o prefeito Marquinhos, e o prefeito Marquinhos pode até... Já tem casa sendo construída. Nós dividimos em 2 blocos a construção. Primeiro, a infraestrutura. Eu preferi dividir a construção em 2 blocos, porque eu pego ruas, quarteirões, água, guias. esgoto, drenagem, guia, asfalto, ou seja, eu dividi, porque daí a gente pega uma empresa especializada numa área e uma empresa especializada na outra área. Cada uma faz a sua frente sem se atropelar. 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, num evento, até para não demorar mais ainda, e a culpa não é do Estado, e é da falta de comprometimento de um contrato assinado da Caixa e por falta de recurso do governo federal, e o Danilo Balas não sabia dessa história. Quero acreditar que ele não sabia dessa história, como a deputada Carla Zambelli não sabia dessa história, mas não procuraram saber antes de falar. E estão denegrindo a imagem de um governo que colocou mais recursos na habitação para atender a população, colocando como culpa nossa. E não é. A obra está acontecendo, a obra está lá, está acontecendo. As obras de infraestrutura praticamente prontas e as casas. Vamos entregar esse ano as casas lá em Pilar do Sul. E eu fiquei na secretaria também com esse compromisso de buscar terminar essas obras que as famílias foram sorteadas, selecionadas. Estão esperando a casa. E tem mais uma, Kiko. 15 municípios, 585 unidades, e aqui vale uma próxima da gente aqui, como Bofete e Iperó, estavam dentro desses 15 municípios, com obras do governo federal paradas
nós assumimos a contratação, nós retomamos as obras. Então eles colocam, e eu repito, é uma característica típica, não de todos, mas de muitos bolsonaristas que espalham sem conhecer o tema, denegrindo a imagem de outras pessoas e colocando isso para milhares ou até milhões como grandes influenciadores por mal, eu diria, porque quando você espalha uma notícia falsa ou espalha uma notícia sem saber do que se trata, você está espalhando uma notícia pro mal. Porque receber uma crítica faz parte da área pública. Eu não tenho problema em receber crítica, Kiko. Mas o que a gente não pode é receber uma crítica que não é verdadeiro. Que não é verdadeiro. Ali era um convênio com a Caixa Econômica. A Caixa Econômica recuou do convênio porque não tinha recurso do Ministério da Economia. 97% a menos no orçamento. Não dá para cumprir. Cancela o contrato. O governador Dória colocou mais recurso e nós estamos fazendo obra com recurso puro do estado, zero governo federal, e não em Pilar do Sul. Hoje já são mais de 100 municípios que a gente iria fazer com a Caixa Econômica Federal, e aqui eu coloco Tatuí, coloco Boituva, coloco Araçoiaba da Serra, coloco a própria cidade de Pilar do Sul. Enfim. Agora, secretário, eu acho que a gente pode até virar a página disso. Vamos virar Ficou a página. Muito claro, né? O que eu convido o Danilo é até para conversar comigo e eu explico o detalhe e mostro os documentos para ele conhecer exatamente o que está acontecendo, mas podemos virar a página. Ficou muito claro. Não, eu acho que tem que virar a página e lamentavelmente a gente tem visto determinadas posições muito duras e muito cruéis. Eu sempre digo o seguinte: eu faço uma crítica ao governador João Dória, que ele e o vice-governador Rodrigo Garcia, eles perderam. Aliás, eu nunca tive uma qualidade, uma quantidade tão grande de informações quanto à assessoria de comunicação do governo do estado de São Paulo. Nunca. É até irritante, viu, secretário? É sábado, é domingo, é feriado. Porque nós trabalhamos mesmo sábado, domingo, feriado mesmo. Pois não para. É o dia inteiro, e assessoria de comunicação constantemente. Às vezes eu estou dirigindo no carro e ele vai chegando no painel do carro, falando: nossa, não para, esse governo do estado realmente é bastante grande. Eu tenho entrevistado os prefeitos das 27 cidades da região metropolitana com constância. O José Serra foi um governador que fez basicamente o dobro do que se fazia de estradas vicinais. O governador João Dória, ele quadruplicou essa quantidade de estradas. E aí eu vejo uma dificuldade com o funcionalismo público quando se entrou em alíquotas de contribuição. Isso criou realmente uma rejeição muito grande nesse sentido, mas poucas vezes eu vi um governo na vacina. Nós somos importantíssimos. Sou empresário, acho que o fechamento naquela incerteza da vacina, ele era necessário. O governador João Dória foi para a China, foi o Instituto Butantan que está aí, quer dizer, ele aproveitou o que existia, que era o Instituto Butantan, deu todo incentivo para isso, enquanto no governo os dois ministérios com mais dinheiro na esplanada em Brasília são os que mais às vezes têm problema de suspeitas, que é o Ministério da Saúde, com suspeita de compra de vacina, agora o Ministério da Educação, que é o segundo maior orçamento da esplanada, de novo, com determinadas dúvidas. E a gente vê o estado de São Paulo, nunca nenhum governador fez tanto pela nossa região. Vou dar um exemplo aqui na nossa região. E aí eu digo assim, por que esse homem não falou em rádio? Ele não falou, no primeiro dia que ele venceu a eleição, ele ligou agradecendo e falou. Depois nunca mais ele fez um Skype. Eu acho que isso é uma falha, porque o rádio ele é muito capilar. Eu não estou dizendo a nosso veículo. Nós temos um estúdio lá no Palácio, a gente fala todo dia, nós estamos falando em rádio. Mas não o governador. O governador também fala em algumas rádios. Pois mas a do interior vezes. Aqui ele nunca falou. Pode ser, mas aí eu acho que vale sim a insistência, e vale sim, mas a gente tem buscado como representante que e a descentralização na gestão, fazer esse trabalho. Ontem eu falei nas rádios da Baixada Santista, acho que foi ontem pela manhã, anteontem pela manhã, eu falei na rádio de Santos, do Guarujá, de Cubatão, de São Vicente. Falei ontem. A Célia Leão fez uma entrevista excelente conosco. Hoje está lá no estúdio e a gente brinca porque tem competição, eu sou competidor, eu gosto de competir. Agora está lá o secretário de Justiça, nas rádios lá do Palácio, estudo do Palácio, fazendo as rádios por telefone. Eu fiz questão de vir aqui pessoalmente hoje, logo cedo, tenho agenda à tarde no Palácio com o Rodrigo Maia,
Tem uma agenda no final do dia com o Rodrigo Maia e tem uma agenda também com o governador, hoje à tarde lá, para tratar do Parque de Heliópolis, que a gente tem uma ação importante lá, então tem uma agenda no Palácio, volto para lá logo depois, mas enfim, a gente tem buscado agora, descentralizar. Por que a gente não consegue ver números importantes, pelo menos no estado de São Paulo? Agora a gente vê nos processos eleitoral a vinda do Datena, se ele não vai até o dia 2, porque ele é doido para mudar de posição. O Datena deve vir como candidato ao Senado da nossa chapa do PSDB. Que é uma potência, ele deve ser eleito o senador, ele está nas pesquisas, estourando nas pesquisas, né? Isso ajuda um candidato ao governo do estado, porque é uma candidatura majoritária que vai andar junta, né? E acredito que na medida em que assume o governo do estado o Rodrigo Garcia, ele é extremamente articulado, mas não acho menos articulado do João Dória. Eu só vejo, de certa forma, como um processo quase que de injustiça até o presente momento, né? Que pode, obviamente, mudar, números tão baixos. Então, mas olha que a nossa região, da sensação de ingratidão. Vamos falar de estrada, por exemplo. Não é minha praia, minha pasta é habitação, mas a gente sabe do que está acontecendo, a gente participa de reuniões toda segunda-feira, eu conheço as histórias todas e os temas todos. Vamos falar de estrada. O investimento segunda-feira ainda come a maçã verde, que fica ainda na tem frente a maçã verde ali. Secretária, né? Mas ali o volume de investimento no estado de São Paulo hoje de infraestrutura é maior do que o governo federal. É maior que o governo federal só em São Paulo. Quando a gente olha para a nossa região, foram licitadas, as obras não começaram já, porque agora tem época de chuva, não é hora de começar a obra de asfalto. Sim, mas agora vai acabar começa, agora, né? dia 31 de março, acaba as águas de março e as obras vão começar. Vou dar exemplos aqui, eu viajei recentemente, que eu vou muito pro Vale do Ribeira, eu passei ali, quando a gente vai de Sorocaba, Piedade, Itapiraí, Juquiá, Registro, Jacupiranga, hora que até chegar na BR, que é muito boa, a 116, aquela estrada está muito ruim. E ali tem licitado, recurso no caixa e a empresa contratada para começar a obra. Só tem um problema, mesmo no tempo de seca ali, à noite tem umidade. Mas vai ali, ali está licitada a obra com recurso no caixa para executar. Itapiraí e Juquiá. Sorocaba, Piedade, Itapiraí, Juquiá. Eu conheço ali, eu vou muito pro Vale do Ribeira, nós temos muitas ações no Vale do Ribeira, da habitação, e conheço a longa data também, até pela família em Piedade. Mas enfim, Castelo Branco, quando a gente vai para São Paulo, a gente olha ali, quando está chegando aquele afunilamento que existe no 23, a concessionária, por decisão do governo de São Paulo, vai aumentar uma pista até o 32. Onde da dá uma Castelo referência Branco, de Osasco, imóvel. mais ou menos. Perfeito. Então ali para no 23, ali perto do Alphaville, Barueri, e vai agora até o 32 em Osasco, uma pista adicional na Castelo Branco, que está no contrato da própria concessionária agora, por determinação do governador Dória e do vice-governador. Vai, está no contrato, assinado já. Vai acontecer isso, ou seja, são ações, e eu estou falando aqui de duas intervenções pequenas, mas é no estado mas fundamentais. Inteiro, né? É no estado inteiro isso. No estado inteiro, que eu sei, porque eu acompanho. Eu viajo com o Rodrigo Garcia. Não foi planejado ter caixa para fazer isso. O Rodrigo Garcia conhece todas as estradas do estado de São Paulo. Todas. A gente viaja no carro, todo lado dele, indo para cá ou para lá, entregando caso, algumas ações nossas da habitação. Ele fala, Flávio, isso aqui é estrada tal, nós vamos fazer tal coisa. A concessão de panorama até Piracicaba, cruza o estado inteiro. Com aquele desconto que o governo federal diz que é inovação, não é, o estado já está fazendo isso, aquele desconto progressivo, quem passa mais, paga menos. É como na Itália, você paga de acordo com a rodagem que você sai da rodovia. E mais, a frequência, se você passa de uma vez, você paga um preço, você passa 20, você paga menos por valor unitário. Perfeito. Enquanto isso, o governo federal diminui o pedágio do Rio de Janeiro e aumenta em São Paulo. Na rodovia federal, o desconto que ele deu no Rio de Janeiro foi gigante. E eu não vou dar os números aqui, eu não sei todos de cor. E a hora que a gente vai na BR no estado de São Paulo, o desconto é menor, prejudicando São Paulo e beneficiando o Rio de Janeiro. É um equívoco isso. E o ministro quer ser governador do Rio de São Paulo. É o estado que ele menos investiu. Foi aqui em São Paulo com o ministro da Infraestrutura, que é o Tarcísio. É o menos investiu. Eu não sei se ele conhece o estado de São Paulo. Aliás, eu acho que ele não conhece o estado de São Paulo. Está tendo agora uma aula para saber onde fica Sorocaba, onde fica Bauru, onde fica Rio Preto, para saber onde fica cada canto do estado de São Paulo. Nós estamos trabalhando para isso, Kiko. O PRB não tinha, o Republicanos não tinha um compromisso com o Rodrigo Garcia e de repente... Ele não assinou. Hoje, pelo que as notícias que a gente ouve, é da perspectiva do Tarcísio filiar o Republicanos. Hoje o Republicanos participa do governo,
tem uma aliança com o governo de São Paulo. Não, tem muitos benefícios. Municípios governados pelo republicanos foram municípios extremamente bem atendidos. Prefeitos do republicanos. A decisão nossa, lá, a gente trabalha para todos os partidos e todos os partidos participam com a gente, Kiko. A gente não, quando vai tomar uma decisão, eu na pasta da habitação, a gente olha qual é a necessidade habitacional, a disponibilidade do município, a gente vai lá e faz o investimento. Eu não sei se eu até sei porque eu sou político, mas eu não tomo decisão porque o prefeito é do partido A, B ou C, que a população é irrelevante. Vou dar um exemplo de Araraquara, onde a gente tem uma ação em Araraquara que o partido é o PT que está governando lá agora. Você vai prejudicar a população de Araraquara porque o prefeito é do PT? Isso não é relevante na tomada de decisão administrativa ou econômica do governo de São Paulo. Não é a determinação que a gente tem, independente de apoiar ou não apoiar. Como é que o governo? Nós vamos o seguinte, eu vou entrar para o intervalo comercial, daí eu quero saber a questão da sua candidatura e aquilo que o senhor está sentindo do sentimento do governador João Dória já nessa fase de despedida. Posso dar mais um exemplo só? Pode, claro. Mais um exemplo só de uma ação que as pessoas acabam não percebendo. Até 2018, tinha 550 mil domicílios que jogavam esgoto no Rio Pinheiros. 550 mil. Aliás, está ficando linda a obra lá, né? O que aconteceu hoje? Hoje tem 550 mil novas ligações de esgoto das pessoas que jogavam o esgoto por falta de saneamento, não é porque queria, não tinha esgoto para colocar. Hoje, foi o que seu pai fez aqui. Foi exatamente igual aqui. o que o governador Dória cobrava toda semana o secretário Marcos Penedo, que fez junto com a Sabesp. Que Sorocaba lembra a memória daquele, memória porque não morreu, tá vivo, firme, forte, tá aí, tem os seus perrengues com saúde, que a idade nos traz a todos, né? Mas Sorocaba deve a memória, a lembrança daquele que fez a estação S1 e que fez o mais complicado, ligar todas as ligações de esgoto para que não caísse no Rio Sorocaba. Exatamente aquilo isso. Que não aparecia. Eu ia terminar, né, com essa ligação, mas você fez. Hoje o Rio Pinheiros tem 550 mil ligações de esgoto que não jogam mais. E hoje, se a gente vai virar um madeiro lá? Vai virar um madeiro? Se você olhar a usina São Paulo, que era a usina da traição, mudou para a usina São Paulo, uma licitação com investimento de R$1 bilhão, investimento privado da JHSF, que comprou essa concessão, ganhou essa licitação e hoje é a concessionária para fazer ali uma tela de cinema de 2.000 metros quadrados, restaurantes, bares. Vai virar um Porto Madeiro. Vai virar um Porto Madeiro melhor, porque vai ter mais opções ainda de lazer. E porque o Rio hoje está despoluído. E não é porque apertou um botão despoluir o Rio, não. Foi 550 mil ligações de esgoto. Falaram que iam fazer e não fizeram. E foi feito isso. Quantos falaram? Só por isso, só o impacto ambiental que já traz é um impacto gigante, Kiko, que é o que você falou na proporção. Mas falta reconhecimento. Que nós esperamos que a gente entenda. Não adianta ter reconhecimento daqui 20 anos. Não sei, tudo bem, é duro, né? Eu não estou fazendo meu trabalho hoje para as pessoas baterem palma para mim agora, mas eu estou fazendo meu trabalho. Eu espero, e a campanha política tem esse objetivo, da gente poder mostrar para as pessoas. Você imagina o país com Caixa realizando um trabalho. Então, mas Caixa não nasce de um dia para o outro. Caixa a gente constrói. Né? Sabe o que eu fiz na CDHU? E não é que eu fiz só na CDHU. Diminuiu o tamanho. Nós diminuímos metade do gasto com o pessoal da. É ruim mandar as pessoas embora? Claro que é ruim. Ninguém fica feliz em mandar a gente embora. Na política, então, pior ainda. Mas você não toma decisão ali para manter. Não é a gestão nossa no governo de São Paulo teve esse processo de enxugamento da máquina pública para poder ter mais capacidade de investimento. Dos 600 viraram 300 funcionários da CDHU. Está funcionando lá a companhia. E nós temos mais recursos, porque cada 300 funcionários, imagina quantas casas, Kiko, a gente pode atender com menos funcionários ali na folha de pagamento. Isso não vale só para a CDHU, vale para 11 empresas do estado de São Paulo, porque o caixa para fazer a estrada de Piedade para Tapiraí, não é assim, apareceu. Você constrói o caixa. Como já existiu empresa pública para ser cabide, né? De cabide eleitoral. Isso já existiu. E são várias. Banezeres da vida existiram muito. Essa é a gestão pública. Essa é a gestão pública. É isso aí. Nós vamos ao intervalo comercial e depois nós voltamos rapidamente para falar de política. Depois, daqui a pouco, temos o prefeito Rodrigo Manga aqui chegando na casa também. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan.
Jornal da Manhã, 8h47. Repita. 8h47. Sorocaba tem uma nova concessionária Fiat. Conheça a Fiat Soma na Avenida General Carneiro 1372. Acesse fiatsoma.com.br e saiba mais. E o oferecimento desta meia hora vai para IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos. Isso faz diferença. E também para Residencial Monte Rei, seu novo 2 dormitórios com R$13 mil de bônus. Saiba mais em magnoconstrutora.com.br. Muito bem, nós estamos com o secretário estadual da Habitação, Flávio Amari. Nós vamos aqui encaminhando para o final. Adoraria falar 2 dias aqui. Tem muito assunto para falar, muitas histórias. Secretário, ontem nós temos o Gustavo, meu caro Gustavo, o vídeo do secretário Flávio Amari dizendo que não iria mais ser. Nós temos esse vídeo dele. Você consegue encaminhar? Tá nas minhas redes também, Kiko. Aí. Tá nas redes. O Gustavo tem o vídeo aí pra gente falar. O senhor fez uma declaração depois ao lado da deputada Maria Lúcia, deputado Vitor Lippe. Não era o momento de ser candidato a deputado federal, já que o senhor tem uma ação em basicamente todas as cidades do estado, o senhor tem trabalho em todos, o partido não precisaria do seu nome fortalecendo a legenda? Como é que foi? Não houve pressão nesse sentido? Eu trabalhei muito, Kiko, nos últimos anos como secretário e tenho relação, sim, política, relação de amizade, relação partidária com o presidente do Instituto Teotônio Vilela. Fiz muitas ações partidárias também, participo da executiva estadual com reuniões semanais no partido às noites lá em São Paulo, e estava preparado para ser candidato, mas conversei bastante com o próprio governador Dória, com o vice-governador Rodrigo Garcia, com o Marco Vignoli. Fizemos algumas reuniões, eu, Maria Lúcia e o Vitor Lippe, avaliando a situação, e foi uma decisão tomada de maneira, como a gente comentou aqui um tempo atrás, eu não sei se a gente estava no ar ou fora do ar, mas a gente conversou um pouquinho aqui, que eu sou uma pessoa que não toma uma decisão de maneira impulsiva. Eu sou racional na tomada de decisão, eu não tomo decisão com o fígado, como se diz na política. Eu tomo a decisão de maneira racional e tomei a decisão de continuar no governo, ajudar na campanha eleitoral o partido, ajudar os deputados e deputadas do PSDB, da coligação, o governador Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia. É uma atitude não egoísta, né? Quer dizer, olha, eu preciso de um mandato de qualquer forma. O senhor eventualmente vai lutar pela vitória do Garcia, mas se ela não acontecer, o senhor também vai estar sem mandato, né? Quer dizer, mas o senhor não está preocupado. Mas eu não sou político profissional. O senhor não está preocupado em ter cargo, né? Se eu não tiver nenhum espaço político por alguma razão, eu sou empresário. Eu retomo minha vida empresarial que eu fui até 2018. Parou, né? Parei completamente. Volto às minhas entidades todas que eu fui presidente, vice-presidente. Então, não é, mas eu não acredito nisso, Kiko. Eu acredito na vitória do Rodrigo. O Rodrigo hoje é uma pessoa muito bem preparada para isso, Rodrigo Garcia. Ele foi secretário da Habitação, de Desenvolvimento Social, secretário de Governo, Desenvolvimento Econômico, secretário de Junta da Agricultura. Então ele conhece o Estado. Eu acho que a pessoa que deputado estadual, secretário municipal em São Paulo, presidente da Assembleia, líder da bancada. Então, ele conhece o Estado de São Paulo, a pessoa que mais conhece, mais bem preparado hoje. Eu acredito nele como sendo o próximo governador de São Paulo e vou trabalhar para isso, trabalhando todos os dias e às noites que eu puder trabalhar para isso, seja de manhã, de tarde e de noite, para mostrar para as pessoas exatamente o trabalho que a gente está fazendo. É o seu testemunho, né? Olha, tem o vídeo do Flávio Amari explicando aí a sua decisão. Vamos a ela, por favor, Pedro Oliveira. Amigos e amigas, esta semana me reuni com algumas lideranças do PSDB para encaminhar decisões que se mostravam necessárias neste momento em que o calendário eleitoral se afunila. Estive com o governador João Dória, com o vice-governador Rodrigo Garcia, com o presidente Marco Vignoli e também com os deputados Maria Lúcia e Vitor Lippe. Após uma conversa franca, decidi não ser candidato a qualquer cargo eletivo nas eleições desse ano. Permaneço na Secretaria de Habitação do Governo de São Paulo, oferecendo o meu melhor. E também vou me dedicar às campanhas de João Dória à presidência da República e de Rodrigo Garcia ao governo de São Paulo. E oferecer todo o meu apoio aos candidatos a deputados do PSDB. Agradeço as incontáveis manifestações de carinho e apoio recebido nos últimos anos, do meio político, empresarial e da população. Com serenidade, abro mão de uma possível candidatura à Assembleia Legislativa ou à Câmara Federal, por entender que o momento é de consolidação dos avanços conseguidos no nosso Estado e de trabalhar para oferecer ao Brasil um governo de união entre os brasileiros pelo bem do nosso país. Muito bem, surpreendeu, né?
Surpreendeu? Surpreendeu, porque todo mundo estava aí naquela história. Poxa, ele tem base em todo o estado de São Paulo. Eu mesmo falava, ele é candidato a deputado federal. Eu tenho aliados todas que as estavam cidades, dispostos a trabalhar numa eventual candidatura em mais de 100 cidades. Tinha até grupos mais de 100 cidades. de WhatsApp já. Mas isso daí é um falando. trabalho que a gente constrói. E eu construí relacionamento, amizade. Aí é um atendendo... desapego, Flávio. Eu acho que Talvez assim, seja. Teria maior oportunidade nesse momento que qualquer político poderia querer ter para ser candidato. Não é uma decisão fácil de ser tomada aqui. Foi uma decisão difícil, ela foi construída, mas a decisão foi tomada. Mas você está tranquilo, né? Tô tranquilo, até porque eu vou continuar trabalhando e tô já fazendo isso. No começo do ano, eu já estava buscando ali uma casa para o governador João Dória para fazer o escritório político já dele tá a partir lá, de abril. né? Ele chegou para mim e pediu: Flávio, eu preciso que você me ajude. Ele pediu para mim. Eu resolvi a casa, aluguei a casa, montei o layout da casa, ele foi ver a casa depois. Tamanha confiança que ele tem na minha decisão. Fiz isso com o irmão dele, com o Raul Dória, que também é meu amigo. Então nós somos juntos lá, dividir a responsabilidade. Claro. Mas a tamanha confiança e a participação. Ele sabe que é o teu setor também. Tenho participado de plano de governo, de discussão da estruturação da campanha política, fora do horário de trabalho, naturalmente. A gente trabalha pelo mesmo ritmo, Kiko. A gente trabalha 14, 15 horas todo dia, 16 horas. Quando não tem jogo do Corinthians, quando tem jogo do Corinthians, eu trabalho 13. Depois foi pro jogo. Aí vai lendo o projeto no metrô. A gente busca trabalhar já nesse momento, fora do horário, repito, mas com reuniões do partido. Anteontem à noite, nós ficamos até tarde da noite no diretório do PSDB, discutindo novas filiações. Se filiou ao PSDB o líder do governo, que é o Vinícius Camarinha, que era do PSB. Se filiou também o Engler, que também estava fora do partido e voltou pro PSDB. Na semana que vem nós vamos ter uma outra agenda da executiva, acho que na terça-feira, lá em São Paulo, como a gente tem toda semana, para fechar a lista das legendas em nível estadual e em nível federal. Eu tenho participado de reuniões no domingo no diretório do PSDB. A gente trabalha praticamente todos os dias, buscando consolidar a campanha política. Luiz Salmeirão, primeiro suplente aqui da Câmara Municipal, dizendo que você é gigante. O ex-secretário de Saúde de Sorocaba, doutor Vinícius Rodrigues, mandando um abraço ao Flávio Amari, grande sorocabano, é de outro partido, né? Mas aqui reconhecendo a sua grandeza. Enfim, secretário, parabéns aí pela decisão e que a gente continue fazendo com que a habitação seja um sucesso e até o final desse governo e que esteja nas mãos de Deus a vontade da população e que cada lado trabalhe da melhor maneira possível e que o senhor também continue fazendo brilhar esse trabalho. É um orgulho ter um sorocabano trabalhando e brilhando. É como se nós estivéssemos lá. Ricardo Miguel também mandando um grande abraço a você. Muita gente aqui se manifestando, mandando abraço a você. Cada uma das mensagens, tantas dos amigos. outras e eu pessoas. recebi muitas também ontem aqui no Instagram, Facebook, WhatsApp, mas eu fiz uma conta, Kiko, do impacto da nossa ação e nós chegamos em 1 milhão de pessoas que tiveram impacto da ação da habitação nos diversos programas que a gente criou, porque eu não me limitei a só fazer a casa da CDHU. Nós criamos diversos programas, cada qual com uma característica para os problemas que tem da habitação. Região. Desde entrar na casa das pessoas lá em Heliópolis, onde a gente fez ali 1.197 geladeira, micro-ondas, fogão. micro-ondas. Isso é uma obra do governador Dória, ele que determinou isso. É legal. Mas entramos dentro da casa em Heliópolis e eu fui visitar as casas lá, conversando com as pessoas. Ali não tinha banheiro direito, não tinha louça sanitária, piso, energia elétrica, saneamento. Em vez de fazer a remoção, nós reformamos uma casa das pessoas no local onde ela mora. E nós estamos fazendo também em Heliópolis, são 200 mil pessoas que moram em Heliópolis. Nós estamos identificando todos que maior precisam. Do que muitas cidades do interior de São Paulo. Todos que são cadeirantes de Heliópolis. Nós estamos entrando na casa de todos os cadeirantes de Heliópolis, 200 mil pessoas. Já mapeamos ali os cadeirantes de Heliópolis que moram para dar acessibilidade na casa das pessoas. Então, em vez de fazer uma casa nova, torna a casa acessível
acessível para as pessoas em Heliópolis. Então são muitas ações, diversas ações, mas o impacto de 1 milhão de pessoas no estado de São Paulo. Obrigado, Kiko, pela oportunidade, pelo espaço. Bom dia a você, todos que nos acompanharam aqui. Ele está sempre aberto, não só para as respostas, mas ele está sempre aberto pela estima, pelo carinho de ter sido, né? Eu fui o mais jovem secretário do prefeito Renato Amari e acho que da cidade, ao longo de todos os tempos, eu tenho um carinho muito especial. Ele foi uma pessoa muito leal comigo, muito, muito firme. Fui muito bem chefiado. Eu tenho grandes lembranças da firmeza de muitas vezes ele tomando situações contrárias politicamente ou que poderiam ter desgastes a ele, mas que eram positivas diante daquilo que eu pensava tecnicamente. Isso não foi uma nem duas vezes. Por isso que eu me adaptei, embora com todas as críticas e rejeições que existem, mas eu acredito que o Dória é muito parecido com o meu pai nesse aspecto. Seja na objetividade, no pragmatismo, na pontualidade e nas decisões certas, não as mais fáceis. Eu virei pontual velho, eu não era na época do seu pai, agora eu sou extremamente pontual com horários. A decisão na política fácil, você tem uma popularidade gigante. Imediata, mas traz um desdobramento horrível no longo prazo. Às vezes você toma uma decisão difícil hoje, ruim, mas é uma decisão que tem que ser tomada. E meu pai fazia isso. Remédio amargo. Foi criticado muitas vezes. Você lembra quando ele tirou todo mundo do terminal? Do terminal Santo Antônio, que estavam ali todas as barracas. Nós sofremos ameaça, nós tivemos que mudar de casa aqui. As pessoas não sabem disso. Mas decisões difíceis, o gestor público tem que enfrentar e tomar o que é certo. O banco da praça, não porque que é fácil. tinha, na verdade, vadiagem, uma série de coisas na época. Foram decisões duras, mas ele foi um prefeito que mudou a cara da cidade, né? Eu acho que nós temos. Eu tenho dito isso para o prefeito Manga, né? O Renato foi um divisor de águas e o Manga, numa nova geração, tem tomado esses impactos muito positivos. Eu acho que sempre um olhar para trás do que foi Renato Amari também pode dar um bom olhar para ele, que tem sido um prefeito diferente, um prefeito com muita coragem de fazer muitas coisas. Eu poucas vezes também fui tão respeitado como eu sou, a gente sente o respeito que o prefeito Rodrigo Manga tem pela gente, a credibilidade que ele tem como você, de vir aqui, de falar, de pôr o tempo dele, de expor e estar aqui com a gente. Eu realmente tenho gratidão às pessoas que têm esse respeito com a gente e com o trabalho que a gente realiza. Um abraço pro Manga que está aqui no estúdio, que já vai entrar agora, que nós temos terça-noite, lá no Jardim Renascer. Eu tive lá com o Manga, no Jardim Renascer, levando uma notícia muito impactante para as famílias do bairro. Nós fizemos isso em 75 mil famílias no estado. E nós anunciamos aqui, eu e o Manga, na terça-noite, lá no Jardim Renascer, uma ação da CDHU, onde a gente vai buscar renegociar a dívida dessas famílias que sofreram muito por perda de renda, do emprego e da falta de capacidade de pagar. Então, uma ação única que nós estamos fazendo, inédita no estado, em todo o estado de São Paulo, que nós criamos aqui e nós anunciamos lá no Jardim Renascer na terça-noite. 400 pessoas lá na escola estadual Wanda Dyer, lá no Jardim Renascer, ali do lado do Habiteto. Eu estava lá com o Manga na terça-noite. Ou seja, nós trabalhamos muito. Eu trabalho e o Manga trabalha também. A gente está lá perto da população. Seu pai denominou Ana Paula Eleutério. Não, o Habiteto. É verdade. O Habiteto chama Ana Paula. Ninguém mais fala Habiteto. Conjunto habitacional Ana Paula Eleutério. Todos nós conhecemos Walter e lembramos. Carreteiro, que foi a escola que seu pai construiu lá, uma das maiores escolas da cidade. Hoje já no Carandá, o Manga, acho que não foi o Manga, esse foi a Jaqueline, mas o Manga abriu 24 horas, fazendo as coisas também. Mas lá a escola ali do Jardim Renascer, que é vizinho ao Ana Paula Eleutério, que chama Wanda Dyer, onde a gente teve ali. Que bom esses jovens tocando a cidade, graças a Deus, isso é ótimo. Vamos trabalhar, viu? O Manga vai trabalhar, Flávio vai trabalhar, é isso que a gente quer, tá bom? Flávio, obrigado, foi um prazer. Um abraço, Kiko, um abraço a todos. Café Excelsior, produtos da Padaria Real. Jovem Pan, a rádio do Brasil.